Você sabe como ajudar o seu filho se ele se engasgar? Olá, mamãe, eu sou a Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente eu faço residência de pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que é determinante para a segurança das nossas crianças, que é os episódios em que as crianças engasgam. Infelizmente é uma coisa que pode acontecer e que a gente precisa estar preparado para esses momentos. A criança pode se engasgar tanto com alimentos líquidos, que eu te expliquei lá no nosso vídeo, nosso Reels, né? Tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto aqui no YouTube, como é que você vai fazer a manobra de desobstrução para alimentos líquidos, que vai diferenciar um pouco da de sólidos, que é o que eu vou explicar nesse vídeo agora, mas que também tem algumas coisas que são incomuns. Mas nesse vídeo aqui eu vou te explicar como é que a gente vai fazer a manobra de desobstrução para alimentos sólidos. Como é que você vai perceber, primeiramente, como é que o seu filho está engasgado, né? Pode ser que você veja, ele está ali comendo, está dando um almoço para ele, uma refeição, e você veja que ele se engasgou, mas pode ser que o seu filho engasgou com algum outro tipo de objeto, alguma outra coisa, ele estava comendo, você não percebeu. Então, quais são outros sintomas que pode acontecer de quando a criança está engasgada? A criança pode apresentar dificuldade para falar, dificuldade para tossir, a respiração pode ficar mais barulhenta, a criança pode ficar pálida, pode ficar roxinha, que a gente chama de cianose, pode ficar agitada, você pode ver o seu filho levando as duas mãos aqui pro pescoço. Tudo isso é sinal de que a criança está engasgada, pode ser sinal de outras coisas, mas também pode ser sinal de que a criança está engasgada. E o engasgo da criança pode obstruir tanto totalmente a via da respiração, quanto obstruir parcialmente a via da respiração. Quando obstruir só parcialmente a via da respiração, a criança consegue respirar, porque tem um alimento, um objeto ali no canalzinho da respiração, mas ainda tem espaço para passar o ar, então a criança está respirando. E nesse momento a criança vai ter o reflexo de tosse. É esperado que a criança tenha o reflexo de tosse. A tosse vai ser o que vai fazer a criança se desengasgar sozinha, né? Então você vai estimular a criança a tossir. Se for uma criança que entende, você vai falar para ela: tosse, filho, tosse. E você pode também dar umas batidinhas leves na costa da criança para facilitar com que ela tenha um reflexo de tosse. Só que se por outro lado, seu filho teve uma obstrução total e ele tá sem respirar, a gente vai diferenciar as manobras de desobstrução, a manobra de desengasgo, para as crianças que têm até 1 ano de idade e para as crianças que são maiores de 1 ano de idade. Para as crianças que têm até 1 ano de idade, a manobra é a que eu vou te explicar agora. Você vai pegar o seu filho, tá aqui, esse vai ser o nosso filho. Aqui tá a boquinha do seu filho. Você vai ter que manter a boca da criança aberta para poder o alimento que tá engasgado sair da boca dela. Então você vai pegar os seus 2 dedos, o indicador e o dedo médio, e vai manter a boca dele aberta. E o restante da sua mão, você vai segurar a criança. E você vai virar a criança para baixo, mas deixando a cabecinha dela mais inclinada para baixo. Ou seja, para facilitar que a gravidade ajude a descer o que tá engasgando a sua criança. Você segurou aqui, virou ele para baixo. Lembra que tem que deixar a boquinha aberta aqui com seus 2 dedos. Você vai dar 5 pancadinhas aqui nas costas da criança. 5 com essa parte de baixo aqui da mão. Todo mundo fica muito na dúvida sobre qual que é a força que você vai precisar fazer. Não tem como a gente mensurar a força, mas você não vai fazer carinho, porque o carinho não vai resolver, e você também não vai fazer a sua maior força, porque corre risco de você fraturar a costela e você machucar o seu filho. Mas você vai perceber no momento de desobstruir, a gente percebe que se a força está sendo insuficiente para desobstruir a criança ou se a força está sendo exagerada. Então eu sei que a gente se angustia muito nessa questão da força, mas saiba que não é carinho e você também não vai usar a sua força máxima. E se você vê que com a força que você está fazendo está sendo pouca para desobstruir, você pode aumentar, mas percebendo, né, que não é para machucar a criança, obviamente, né? Então, abriu a boquinha, virou ela com a cabeça para baixo, 5 pancadinhas aqui. Depois você vai virar a criança de cabeça pra cima no outro braço, ó. Eu tava com ele nesse braço aqui, viradinho pra baixo. Agora eu vou virar com esse braço aqui pra cima. Com esse braço aqui, segurando aqui no pescocinho dele, agora eu vou olhar a linha mamilar da criança e logo um pouquinho abaixo da linha mamilar da criança, eu vou pegar esses meus 2 dedos de novo e vou fazer 5 compressõezinhas assim, ó. Do jeito que eu tô fazendo aqui, apertando o tórax da criança. Essa é a manobra de desobstrução para as crianças de até 1 ano de idade.
virou, abrindo a boquinha, 5 pancadas aqui virada com a cabeça para baixo, lembrando de inclinar a cabeça da criança para baixo e de manter a boca da criança aberta. Depois eu troco de braço, viro a criança para cima e, ó, com os meus 2 dedos, logo abaixo da linha do mamilo, traço uma linha imaginária entre os mamilos, você vai fazer 5 estímulos, né? 5 compressões, né? Aqui você vai comprimir mesmo o tórax da criança, e depois de você fizer isso, você vai olhar para ver se a criança desengasgou ou não. E você vai repetir essa manobra, lembrando que se ela não desengasgar logo na primeira vez que você fizer, ou seja, se ela não cuspir o objeto que tá ali, você precisa chamar um serviço de atendimento médico, né? Ou seja, o SAMU, que você vai ligar ou você vai procurar, vai correr atrás de um hospital, né? Tem muita gente que mora perto de um hospital, então você vai correr buscando o socorro pro seu filho. Se ele perder a consciência nesse momento, ou seja, se ele tiver desmaiado, você não vê que o seu filho não tá respirando de jeito nenhum, aí vai ser necessário começar as manobras de reanimação. A gente pode conversar sobre as manobras de reanimação em outros vídeos. Se você tiver interesse de ter alguma noção de como que é essas manobras de reanimação, comenta aqui nesse vídeo que a gente pode gravar um vídeo te explicando como que são as manobras de reanimação. Mas nesse vídeo, o objetivo é falar sobre as manobras de desobstrução, uma manobra de desengasgo, porque a maioria das vezes você vai conseguir resolver em casa. E essa que eu acabei de te mostrar é a manobra para criança de até 1 ano de idade. As crianças maiores de 1 ano de idade, a manobra vai ser diferente. Olha aqui nessa foto, você perceba que nessa foto aqui, a criança já é uma criança maior e ela tá encaixada, a criança tá encaixada sobre a perna da pessoa que vai salvar ela. Tá de costas, ou seja, vai ficar de costas pra perna da pessoa que vai acudir, né, que vai dar o socorro, e tá encaixada na perna para poder te dar uma firmeza na manobra que você vai fazer. Quando a criança estiver encaixada de costas para a pessoa que vai acudir, igual vocês estão vendo aqui nessa foto, você vai pegar a sua mão fechada e outra mão você vai cobrir a sua mão que está fechada. E você vai posicionar a sua mão entre o umbigo da criança e o apêndice xifoide. O que é o apêndice xifoide? Coloca em você para você saber aí o que é esse apêndice xifoide. Quando a gente toca aqui no nosso tórax, a gente vê que tem um osso. Se você descer no meio do seu peito, né, você vai ver que continua esse osso, e esse osso termina logo aqui, um pouco abaixo da sua mama, né, do seu peito. Esse ossinho, o final desse ossinho, a gente chama ele de apêndice xifoide. Então você vai fazer fora do osso, você vai fazer essa manobra com a sua mão fechada e a outra espalmada em cima, entre o umbigo e esse final desse ossinho. Você não vai fazer em cima do osso. Quando você posicionar com a criança de costas para você, você vai lá, coloca sua mão espalmada entre o umbigo e o ossinho da criança e lembra de apoiar a criança na sua perna, porque você vai fazer um movimento como se fosse um tranco na criança, né? O movimento que você vai fazer na criança é como se fosse assim, ó, você vai fazer um movimento de J, você vai trazer a sua mão para trás e para cima, vai fazer o movimento de J lá no abdômen da criança, para trás e para cima, para você estimular esse alimento voltar. Essa é a manobra que a gente vai fazer para crianças maiores de 1 ano, inclusive para adultos é essa manobra que a gente recomenda também. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado alguma dúvida, comenta aqui que a gente vai te responder. E vale a mesma coisa para as crianças maiores de 1 ano também. Se você perceber que a criança não voltou a respirar, que a criança está inconsciente, você vai fazer as manobras de reanimação que a gente pode explicar em outro vídeo. Espero que tenha te ajudado. Um beijo e até a próxima!